isso? Eu sei que tem história e uma que eu lembrei agora, de repente. Eu lembro que uma vez com Black White você contou um testemunho seu muito interessante, uma história triste, mas é É. interessante ao mesmo tempo, que eu sei que é mais uma que o povo vai se identificar. Agora é aquela hora daqueles cortes, sabe? Sim, Tem sim, aqueles sim. cortes que tem no YouTube. Você passou por uma situação também bem complicada, eu acho que foi uma situação com mioma, Do alguma mioma, coisa assim, né? é. Foi o que Sim, toda mulher passa também, né, sim, o Nena? Eu sim, acredito que sim, agora, quando sim. você contar a sua história, milhares de mulheres passam por Passam isso por também, isso, né? sim. Como que foi todo esse seu processo também difícil? Era uma festividade na época, né? Eu estava na Assembleia e eu senti uma dor no pé da barriga e isso era um sábado. Aí fiquei lutando, lutando com aquela dor. Resumindo a história, começou a agravar e aí acabaram levando para o hospital. Chegando lá, Foi uma dor é, assim repentina. repentina. Aí o médico pegou e falou assim: eu vou internar você. Mas na hora você não pensou que fosse, sei lá, uma apendicite, alguma Eu coisa? até pensei na hora. Aí o médico pegou e falou assim que eu teria que ficar. Eu falei, não vou ficar, Isso. não. Porque aí eu pensei, o último dia da festividade é amanhã, eu não vou participar. Que era do Shalom Adonai, né? Aí eu Sim. pensei, falei, não. Eu falei, eu volto amanhã. Ele falou, não, você não pode. Você vai ter que assinar um termo, então. Mas aí Porque na hora você nem pensou, tipo, pô, tem uma coisa séria. eu sabia que era séria, mas eu nem tinha. Até ele falou, pode ser um apêndice. Pode estourar a Ah, qualquer momento, porque eu não conseguia nem colocar o pé no chão direito. nossa. E como você ia cantar também no outro dia? Aí foi Deus com muito remédio. Aí assinei e falei, amanhã eu volto. E voltei no Mentira, você outro não fez dia. isso, não. Aí minha irmã, meu cunhado, na época, né? Nena, que Até isso. na época, quem me levou correndo Olha, foi o tem um mosquito assim, faz Danilo, assim na cabeça. o Às vezes Danilo e a apareceu um mosquito. Gisele, que acabaram me levando, acho que com meu irmão Elias, não lembro na época. Resumindo, voltei no outro dia com meu irmão, com a minha irmã e meu cunhado, né? Que é a Eliana e o Fausto e o Elias. E aí assinei tudo. E aí ali, eu esperando a ambulância chegar para vir buscar, que ela era lá no Albert Sabin da Lapa, e eu ia ser transferido pro, acho que Alvorada, não lembro na época, o hospital, lá no em Santo Amaro. E nisso a ambulância veio. Quando eu deitei na ambulância, o Espírito Santo começou a falar comigo, falou assim, fala do meu amor, fala de quem sou eu para essas duas pessoas, que era o motorista e a enfermeira. Aí na hora eu tinha, para você entender, eu tinha um pouco de vergonha de abordar as pessoas. Não que eu tinha vergonha de falar que eu era evangélica, não. Não é Eu tinha isso. vergonha do medo, Tipo assim, como que eu vou abordar, né? Como que eu vou porque fazer? eu pensava muito assim. Eu tinha meu avô sempre pregou o evangelho. Ele saía nos Entendi. ônibus, ele levou tapa na cara Eu imagino. de falar de Jesus. Naquela época era, acho que era, não sei se é agora ou naquela, era uma época difícil. Hoje eu vejo que as pessoas estão mais sedentas. Mas aí eu lembrava muito dessa parte do meu avô. Aí passou, eu fiquei com medo, eu lembro que eu fechei os olhos. E aí eu comecei a falar de Jesus, tanto para a enfermeira como para o motorista. Nisso, os dois eram desviados. E eles falaram para mim, ai, quando eu voltar, eu vou procurar uma igreja. Obrigada por você ter falado. E fui falando tal. Chegando no hospital, aí começou o trabalhar também de Deus. Eu fiquei sendo jogada de um lado para o outro porque eles não descobriam. Primeiro que eu fiz o ultrassom, não deu nada, que não achavam que era apêndice. Aí depois descobriram, e assim, nesse joga-joga, eu pedi, eu falei, ai, eu vou falar de Jesus. Vou esperar, vou pedir para as pessoas, para a enfermeira tirar um pouco o soro. É tanto que na hora ela falava para mim, ah, vai fugir daqui? Eu falei, não, vou falar de Jesus. Aí ela pegava. Que isso? Aí eu peguei. Eu lembro que eu chegava no, Nena tava causando no hospital, hein? causando. É tanto que Causando. aí até que aí eu fui entender que era o trabalhar de Deus. Que aí um determinado dia o, o médico, um dos diretores do hospital, que era o médico que estava tratando comigo, ele chegou e empurrou a porta com toda a força, perguntou, falou assim, o que está se passando com você? Eu falei, eu não sei, estão me jogando para lá e para cá, porque não descobriram ainda direito, né? Mas já descartou que é apêndice. Ele falou, não estou falando disso. Eu quero saber quem é Elisamar, porque meu nome é Elisamar.
Olha, Estão grandes revelações aqui perguntando, hoje, para quem não sabia. Isamar, Nena é apelido. E nisso, aí ele falou, você tá movimentando o hospital nesse andar. Quem é Que esse isso? Jesus? Ih, aí o negócio ficou sério. Aí O eu negócio ficou até me sério. emociono lembrar, porque ele falou assim, estão pedindo você para ir orar. Então, Que tipo, é saía pelos isso? corredores, orando nos Eu saía quartos. nos quartos. Quem Mena, ficava, que ó, no meu, eu isso? fiquei na parte de enfermaria, então as moças, tinham duas moças, eu lembro, desviar, era tudo propósito de Deus. Uma moça tentou se matar, eu fiquei num quarto com uma moça que tentou se matar. E eu Eu acho que comecei a nessa hora tem falar, aquela coisa de, olha, independente do que seja, você sim, estava levando fé e ajudando as pessoas a encorajar ainda mais, né? E ali exatamente. poderia ter pessoa de qualquer outra religião, de qualquer coisa, mas estavam se sentindo bem com aquilo que estava fazendo, olha, estava Ó, encorajando, eu né? acho que eu, Porque tinha pessoas numa situação bem mais difícil que a tua, bem sim, ó, mais, uma né? moça que tentou suicídio. Eu lembro quando ela chegou, ficou muito mal, tal, e nisso Deus começou a usar a minha vida. Aí eu falava, Jesus, me ajuda, eu preciso falar do teu amor para ela. E eu lembro que só tava eu e ela nesse quarto. Era um quarto de 4 camas. E aí eu falei, não, não vou. E ela começou a contar, chorar. E Deus começou a me usar. É tanto quando ela saiu de lá, ela veio me dar tchau, que tinha recebido alta. E a situação que ela estava. Ela falou, agora eu vou procurar uma igreja. Ela, na época ainda eu tinha um contato com ela. Procurou a igreja, estava super bem. Depois eu saí nos outros quartos também. Falava do amor de Jesus, porque eu acho que, independente, a gente tem que acreditar em Jesus, em Deus, tem que ter fé. A fé é uma palavra pequena, mas com poder enorme sobre as Sim, nossas sim. vidas. Então eu vi o trabalhar de Deus, e depois disso, descobriram, eu acabei retirando um ovário, e Nossa. nesse processo, eles não olham. O médico dizia na época que ele não, conforme ele me abriu, ele podia ter olhado embaixo do meu útero. E embaixo do meu útero tinha um mioma no tamanho de uma laranja. Então eles Nossa. só Que era isso tiraram. que fazia você sentir dor. Aí o que, que aconteceu? Ah, Eu voltei para casa, fizeram a cirurgia do ovário, tirei tudo, tirei uma trompa também. Na nossa. época, aí com mais ou menos 45 dias, eu comecei a sentir dor. Aí fui para o médico de novo, passei, aí o médico mandou fazer ultrassom, fiz e aí descobriram que eu estava com uma endometriose e um mioma no tamanho de uma laranja. Nossa, Nena. Aí ele pegou e falou assim, ó, eu tenho um E já te deram tratamento notícia de cara, assim? já de cara. Eu Eu imagino como você lembro. deve ter Não, ficado. até na hora assim, eu falei assim, qual que é o tratamento que o senhor tem para mim? Ele falou assim, tem uma injeção que a gente consegue pelo governo. Isso não seria um câncer, desculpa a pergunta. Não seria meio que um câncer. Então, na época, eu acho Que poderia ser. poderia ser, mas eles não Eles não falam. falaram dessa maneira. Não. Porque talvez não era algo maligno, que tinha como resolver. Isso, tinha como resolver, Entendi, entendi, entendeu? entendi. E aí, na época, eu falei assim. Porque pelo tamanho e tudo, eu imaginei que fosse alguma coisa assim. Era o tamanho de uma laranja, por isso que eu senti. Gente, Até que ele falou, mas isso? quem te operou? Deixa eu olhar aqui no sistema. Falou que absurdo. Te opera, abre você e não olha. E não olha isso. Tinha que ter olhado, visto tudo E direitinho. retirado. Exatamente. Entendi. Podia para não. Aí ele falou, para você não fazer 2 cirurgias em seguida agora, o que, que a gente vai fazer? Eu tenho um tratamento. Se esse tratamento durante 6 meses, você vai aplicar uma injeção que custa cada uma R$ 6.000. Durante 6 meses, você vai ter que vir. Que eu tomava uma isso? anestesia de local. E você vai ter que vir aqui tomar essa injeção. Se não resolver, eu vou ter que abrir novamente. Aí eu falei assim, tá bom. Quantos por cento dessa injeção resolver? Ele falou assim, pode ser... Na época, aí era... Acho que poucas porcentagens, eu não lembro, enfim. Aí a única coisa eu falei para ele, eu tenho um homem que me cura. Aí ele, quem? Eu falei, Jesus. Ele falou, então tá bom. Se você acredita no seu Deus, no seu Jesus, que vai te curar, mas provavelmente acho que é 5%. Então tá, se você tem, eu falei, tá bom, você tá me dando 5%? Eu falei, tá bom. Então Vamos tá lá. tudo bem. Aí eu fiz os tratamentos, tudo direitinho, com essas injeções.
Ia lá, ele aplicava, tal, voltava. E de lá pra cá, então, você sempre continuou fazendo o tratamento, lógico, né? Não é uma coisa Sim, assim, né? Pra pessoa também entender, de olha, você fez o. Como que é? Você fez tudo lá e depois acabou. Não, sempre tem que ter um acompanhamento sim. toda vez por ano pra ver se volta ou como que é isso. Então, você Ou tem pra que ver se tá sempre, tudo bem. tem que fazer um acompanhamento, tal, e nessa última vez, todo ano eu passo para ver como tá, graças a Deus está tudo tranquilo, mas acho que a melhor experiência que eu tive quando eu fui passar no hospital da Cachoeirinha, que eu fiz um ultrassom, e aí eu fui pegar o resultado, tal, aí a médica pegava, olhava para o meu, né, pro meu exame, olhava e olhava na minha Não cara. entendia nada, né? Não entendia nada. Olhava. Aí ela tinha um outro médico estudante, me dá uma folha de sulfite. Aí ela rabiscou. Me dá uma outra. Aí ela colocou aqui e olhava meu exame. Ela, não estou entendendo. Aí ela pegou e falou assim, você retirou um ovário? Falei, retirei. Ela, não dá para entender. Eu falei, dá para a senhora ser mais clara? O que está se passando? Estou com algum problema? Ela falou, não. É como se Não dá essa pra entender. folha era o antigamente, que era o seu útero, um exemplo. Ah, a hora que ela Ah, fez o desenho. mas rabiscou, rabiscou. Ela falou assim, sabe como eu vejo aqui, ó, é, nessa folha branca, como se uma mão fosse lá e limpou, você está limpinha. Ela falou assim, parece que tem uma mão. Gente, que Aí eu doideira. peguei e falei assim, ah, tá. Aí ela falou, você acredita em alguém? Eu falei assim, acredito em Jesus. Ela falou, ah, dá para entender. Agora eu entendo. Eu falei assim, ela, você é evangélica? Eu falei, sou evangélica. Eu falei, ah, não precisa explicar mais nada, não. Você é um milagre. Nossa. Então, Pela situação, você poderia ter morrido, então faz é, tempo. sim, eu Se cheguei. demorasse mais um pouco, né, pra Porque fazer todo o eu procedimento. cheguei, eu cheguei a ter hemorragia, entendeu? Nossa. Com esses problemas. Então, eu vejo o cuidado, a mão de Deus, o processo que eu passei em questão da timidez, que eu tinha vergonha de abordar as pessoas, medo de alguém. Porque você sabe, você vai abordar Sim. as Chega pessoas, alguém você agressivo, alguma coisa, te né? xinga por você ser evangélica. Então, eu acho que a partir desse momento que eu fiz esse processo desse problema de saúde, eu vi o trabalhar do Senhor sobre a minha vida. Hoje, por mais que, né, eu falei para você que eu estava com vergonha de vir, né, fazer, que eu nunca Participar participei, né, aqui. desse podcast. Então, Ah, mas tá legal, vai, fala a não, agora eu verdade. já tô mais... Já quer marcar o Tá próximo? legal, com certeza. Um dia eu faço com você e seus irmãos, tudo vai ser o Fat Family. Vai ser o Vixe! Fat Family lá. Vamos marcar. Imaginei uma luz da Uns tocam, os Elias. outros cantam, vai ser Canta, muito chama o Eliel legal. Telielso, que é o Pio Gordo, pra tocar. Ó, dá pra É, fazer um negócio Nossa, você legal. tá trazendo umas ideias legais É, aqui. ó, vamos falar pra Umas eles. ideias muito legais, mas imagina quando fosse sua irmã aqui da Colômbia, a gente vai falar Vixe, até em gente. espanhol aqui. Mas, cara, que coisa. Então você viu que, olha, independente da situação, eu coloquei Deus à frente Sim, em tudo, né? Tipo, exatamente. olha, eu tô dentro do hospital, mas eu tô fazendo aqui, olha. É, Espera aí, eu vou lá cantar primeiro, fazer o que tem que fazer, depois eu volto pra ficar internado. é. É A aquela coisa questão de da buscar fé. Deus primeiro e as coisas vão Isso. acrescentando, né? As Sim. demais coisas vão Eu acrescentando. sei que às vezes até foi um pouco até a médica na época falou assim, ai, mas isso você está sendo negligente, né? Eu falei, não, eu falei, é É fé. que é uma responsabilidade também muito grande sua própria, Sim, né? De, porque olha, você assinou o só. termo lá de que se eu morrer qualquer coisa foi eu que quis ir É, embora, né? entendeu? Na época eu tava com muita dor, eu não conseguia colocar o meu pé no chão. Aí eu Nossa. ensinei, voltei no outro dia com a dor. Gente, E que assim, a base maluca. de remédio. Consegui participar na época, né? Que eu fui regente do Shalom 20 anos. Sim. E consegui, graças a Deus, e hoje eu tô aí.